mais um Café com Antônia. E um brindezinho aqui com a nossa convidada super especial, Michele Sena, especialista em gestão de pessoas e gestão de equipe de vendas. Michele, querida, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade, por estar aqui conosco hoje. Antônia, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço o convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje para falar um pouquinho com você sobre equipes de vendas, gestão de pessoas e todo o resultado que é produzido através de pessoas. Que joia, coisa boa. E ó, você aí do outro lado vai aprender muito, tá? Sabe por quê? Porque não é um dia, nem um mês, nem um ano. São anos e anos aqui de muita experiência. A Michele vai compartilhar várias dicas que você vai poder usar aí no seu negócio, com a sua equipe, para o seu crescimento. E quem ainda não tem equipe também já vai ter dicas aqui para poder implementar isso no seu negócio. É isso aí, não é melhor nem dizer quantos anos, né, Antônia, que é pra gente não revelar Michele, o quanto tempo eu não faz isso também, sabe por quê? Porque eu tenho uma piada interna com os meus seguidores que eu não conto a minha idade nem por um decreto. Então, conforme eu vou deixando dica do desenho animado que eu assistia, da novela que eu vi, eles começam, então tu tem essa idade, então tu tem essa, então eu nem situo muito no tempo. É isso mesmo. Ai, mas vamos lá então, Michele, porque eu quero te usar muito aqui, aproveitar a tua expertise e teu know-how. E começando, eu gostaria que você compartilhasse conosco quais que são as características que você considera imprescindíveis para um profissional da área de vendas. Antônia, eu sempre falo que existem 3 pilares, né, para a gente falar de vendas em primeiro lugar, e o primeiro deles são pessoas. Então, a sua pergunta é muito pertinente porque tudo começa com pessoas. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor serviço, você pode ter a melhor estratégia de vendas, mas se você não tiver, né, um time adequado, se você não fizer a escolha da pessoa correta para estar no lugar correto, para estar dentro do ambiente que você quer para vender o seu produto, você começou errado. Então, as principais características, eu acho que para um vendedor tem que ter escuta ativa, né? Então ele tem que escutar muito bem o cliente, porque o vendedor, nós que somos de venda, a gente fala muito, né? Isso Verdade. É normal, a gente fala muito, tem muita comunicação e tudo mais, mas além da boa comunicação, ter uma escuta ativa que é para poder entender qual que é a necessidade do cliente para poder oferecer a ele a melhor solução. A gente fala muito sobre vender benefícios e não vender produtos. Então, as pessoas elas não saem de casa ou elas ligam para um lugar ou elas vão atrás de um produto, de uma caneca. Eles vão atrás do café que pode tomar na caneca, daquilo que a caneca pode proporcionar, né, da imagem que está aqui, da frase que está aqui. Então, é a gente ter a escuta ativa, né, o profissional de vendas ter a escuta ativa para que possa entender aquilo que o cliente busca e oferecer a melhor solução. Mas também tem uma coisa que eu falo que eu criei um método que eu chamo de seja sem ser, né, que é a pessoa, isso em qualquer área, mas principalmente na área de vendas, você se comportar como se você já fosse. Então, você hoje quer ter uma posição melhor. Eu falo que eu comecei minha carreira como operadora de caixa de um supermercado, né? Mas quando eu estava ali, eu já me via como diretora de um varejo, de uma equipe de vendas. Então, eu estava caixa com 18, 19 anos, mas eu já me via nessa posição de hoje. E eu sabia que existia uma trajetória para eu seguir e chegar até ali. Então hoje eu busco pessoas que tenham esse potencial, que tenham visão, que seja visionário, que já se enxergue lá na frente, fechando uma venda de sucesso, atendendo o cliente com qualidade, usufruindo daquilo que ele vai adquirir com os ganhos dele, com aquilo que ele ganha. Então, eu acredito muito nisso. Pessoa com visão, boa comunicação e boa escuta. Perfeito, perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Nós vemos aí no mercado, né, Michele, muitos vendedores, consultores que querem falar. Mas, na verdade, o que a gente precisa é entender o que o cliente quer para a gente poder oferecer o melhor produto. Então, quando o consultor fala muito e ele não escuta, ele com certeza não consegue entender de fato o que o cliente quer. E, às vezes, vende algo, até vende, mas poderia vender mais ou com agregar certeza mais serviço se tivesse escutado melhor o cliente. E, Antônia, a escuta, ela, inclusive, ela é importante para a objeção. Porque se você ouviu muito bem aquilo que o cliente está procurando, na hora que ele te disser, não, vou pensar,
dependo da decisão de outra pessoa, aí você vai lá naquela parte onde você escutou sobre aquilo que ele foi buscar e fala, mas não era tão importante para você, mas olha aquele benefício, a questão do tempo, né? Olha, você vai ter tal benefício. Então você lá naquela escuta, você vai e controla a objeção. Eu gosto muito de falar isso pro meu time. Escute, porque na hora do fechamento você vai controlar a objeção com aquilo que você ouviu lá no início. Perfeito. E a gente traz isso pro nosso ramo, né? Que é o ramo de seguros. Exato. Quando a gente está conversando com o cliente, a gente faz perguntas e escuta o cliente fala, eu tenho filhos, eu tenho família, eu viajo muito. Então, quer dizer, na hora que ele diz, não, reduz essa cobertura aqui do seguro alto porque ficou muito elevado, aí você vai, vamos lá, a gente pode reduzir. Exato. Mas você não falou que viaja todo ano, Isso. uma vez por ano, 2 vezes por ano? Então, se você precisar de guincho, você não vai ter. E um Exato. excedente de guincho, às vezes, vai dar 1.000, 2.000 reais, às vezes até mais que o preço total do seguro. Ah, tá, não, então mantém. Então, imprescindível, realmente você tem toda a razão. E outra questão, só para não esquecer, você falou, né, sobre o seja sem ser. Isso me lembrou um momento que eu vivi lá atrás, que foi muito importante, eu acredito que tenha feito muita diferença na minha carreira, que foi quando eu vendia investimentos no banco, ou seja, eu vendia investimentos de 100 mil, 500 mil, mais de 1 milhão, e eu estava começando a minha vida, ou seja, eu financeiramente ainda não estava estruturada, não tinha nenhum carro bom, mas o que eu fazia? Eu estacionava o meu Peugeotzinho a 1 quadra da empresa do cliente ou da loja do cliente para que eu chegasse lá muito bem vestida, com uma postura muito correta, né, e elegante, e ele não soubesse que eu não estava no mesmo patamar dele, porque senão ele ia dizer assim, poxa, essa mulher tá vindo aqui para me oferecer que eu faça um investimento de 1 milhão, acima de 1 milhão, mas ela tá num Peugeot que não custa nem 30 mil reais. Exato. Então assim, se ela soubesse o que é bom, o investimento que é bom, ela estaria em outro patamar. E aí, então eu lembro que eu fazia isso para passar uma mensagem de que eu já estava em um nível que eu ainda não estava, mas que eu sabia que eu ia chegar. Então, exatamente, até porque eu sempre falo, Antônia, a oportunidade, né, e as oportunidades, elas sempre vão chegar. Elas vão chegar de qualquer jeito, mas ela chega para quem está preparado, né? Tem muita gente que fala assim, quando eu tiver 1 milhão, então eu me apresento melhor e vou atender esse cliente desse nível. Ah, quando eu for um gerente, eu me comporto como um gerente. Mas a ideia é que a gente já tenha como visão aquilo que a gente quer para a nossa vida e a gente já se comporte como se fosse, porque a oportunidade inevitavelmente vai aparecer e a gente já está pronto para isso. Já está preparado para isso, exatamente. Né? É isso mesmo. E Michele, me diz uma coisa, você falou, né, nas características dos profissionais de vendas que você enxerga com potencial e que podem ter sucesso, e como que você, uma vez que você encontrou esse profissional, como que você faz para desenvolver esses talentos? Eu sou uma pessoa treinadora, Antônio, eu gosto muito de treinamento, eu acredito que as pessoas... tem gente que já nasce, né, com um dom de vendas, eu acredito muito nisso, mas tudo é treinável. Até quem não sabe vender, nunca vendeu, se tiver técnicas, porque a venda ela é uma técnica, né? Se ele for bem treinado, ele consegue desenvolver aí novos talentos, novas habilidades. Então eu gosto muito de treinar, inclusive acabei de lançar para o meu time a Escola de Líderes. Fiz em 6 módulos e foi muito gratificante para mim também. Eu acho que você vai construindo as histórias, trazendo um pedacinho de cada coisa que você já viveu. A mentoria, né, que a gente vai encurtando o espaço daquilo que a gente já passou e que foi muito difícil para nós, a gente consegue fazer essa mentoria com o time e diminuir esse espaço para que eles tenham sucesso mais rápido. Então eu gosto do treinamento, eu acredito também que a gente faça reconhecimentos constantes, então treinamento, feedback, reconhecimento é uma coisa que faz com que a equipe também esteja ali engajado com o negócio, com o produto e com o todo, na verdade, adquirindo aí o desejo de atingir as metas que a gente coloca como propósito. Perfeito, perfeito. E agora você comentou, né, sobre a parte de treinamentos, que tudo é treinável. E teve um momento, assim, na minha vida que eu acreditava que não era assim. Eu acreditava que as pessoas que nasciam para ser, né? Para ser da área comercial, era comercial. E quem nascia para ser operacional, era operacional. Até que uma vez eu fiquei sem
colaboradora na minha equipe, ela foi afastada por doença e ela fazia todo o meu operacional. E eu sempre muito comercial, né? Super ativa, comunicativa, vendas na veia. Aí eu pensei, nossa, tava no início também de uma outra empresa que eu tinha, que era a Locomotiva. Eu pensei, não posso contratar outra pessoa agora, porque daqui a pouco ela volta semana que vem, e aí como que eu vou fazer, Sim. né? Então eu vou abraçar isso e vou fazer isso operacional. Aí eu tinha que calcular, transmitir. Aí eu tinha que fazer a minha parte, que era negociar, que era abordar o cliente. Aí eu tinha que fazer o financeiro, emissão de notas. E eu dei conta. Assumiu todos os E eu papéis. dei conta e aprendi. Eu achava que eu não ia conseguir, porque eu sempre fui avessa a essa questão de números, de planilhas. Só que no momento que a coisa apertou e que eu entendi, eu tenho que fazer e ponto, não tem outra opção, eu aprendi e fiz. E hoje eu sou a pessoa dentro da minha empresa, claro, muitos anos passaram, eu amadureci muito como profissional também, mas eu sou a pessoa dentro da minha empresa que pega os detalhes e os erros das pessoas, dos colaboradores que só fazem essa parte de planilha financeira e tudo mais, eles me passam para analisar, olha, não, isso aqui tá errado, ó, isso aqui tem que refazer, tem que rever. E eu não conseguia ver detalhes quando eu era comercial. Errava muito. Você vê a nossa capacidade de a gente se reinventar mesmo. Eu também não nasci de vendas. Eu falo sobre vendas, eu achava que eu nunca ia vender na vida. Eu falo, se você perguntasse assim, Michele, o que você quer ser desde pequenininha? Eu sempre falo isso também. Eu botava minhas bonecas ali, eu era professora. Eu nasci para ser professora. Na minha época lá fiz magistério, fiz pedagogia, dei aula para educação infantil. Só que a gente sabe que, ainda mais no passado, a área de educação não pagava muito bem. Eu precisava de um pouco mais de recurso. Eu fui mãe jovem, né? Tenho uma filha. E aí eu fui para o varejo. Quando eu entrei no varejo, eu também tive essa capacidade de me reinventar. E eu falei, puxa, eu vou usar o que eu aprendi no magistério para o adulto, porque no final das contas todo mundo tem um pouquinho de criança interior. Verdade. Para o adulto em treinamentos. E aí hoje eu tenho essa habilidade, porque eu falo que a minha veia era de professora, mas eu trouxe isso para o varejo. Eu achava que eu nunca fosse nem vender, imagine dar um treinamento de vendas. Olha a nossa capacidade de se reinventar e de se inovar, né? Exatamente. E isso é importante para você que está aí do outro lado, por quê? Porque se você é um profissional que hoje atua com vendas, mas entende que ainda não tem o potencial, você pode alcançar esse potencial estudando, fazendo treinamentos, frequentando palestras, lendo muito, tem tantos livros sobre técnicas de vendas. Exato. Então, assim, você com certeza pode melhorar, se aperfeiçoar e chegar no mais alto nível. Da mesma forma que se você tem colaboradores que você entende que não são ainda ou não estão dentro daquele padrão ou nível que você gostaria, é possível você como líder treinar e fazer com que essa pessoa se transforme em um profissional de altíssima capacidade aí dentro do teu negócio, porque tudo é treinável. Basta que se tenha dedicação e vontade de fazer acontecer. E, Michele, deixa eu te perguntar uma outra questão que eu tenho absoluta certeza que quem está nos assistindo agora já se perguntou como fazer, já teve dúvidas sobre isso. E eu quero saber de você como que você faz para criar metas para a tua equipe que sejam desafiadoras, mas que ao mesmo tempo também sejam possíveis de atingir. Eu gosto muito dessa história da meta possível. Claro que a meta tem que ser desafiadora. Acho que a gente sempre tem que puxar mais o time de vendas. Se você der uma meta fácil, quem é comercial até não se sente desafiado com uma meta fácil. A gente gosta do crescimento, né? Puxa, se eu conseguir chegar até aqui, agora vamos trabalhar um pouquinho para chegar até aqui. Isso é muito parecido com o esporte, né? Você conseguiu uma performance, você quer conseguir uma performance melhor do que isso. Mas eu acredito assim, por exemplo, eu vendo produto físico, né? Então, vendo serviços também, mas o serviço ele vem, a gente vende seguros para os produtos, então ele vem depois da venda de produto. Então a primeira coisa eu preciso ter o estoque, né? Eu preciso ter o estoque ali do produto, garantir que o time tenha e veja, eu tenho 2.000 produtos desse aqui para vender. Porque se a equipe entender também que ele não tem o estoque para vender, aí ele já não fica ele não acredita tanto, ele não fica tão engajado e motivado. Então, o estoque é acompanhamento através dos indicadores de performance, porque eu falo que a venda ela é uma jornada. Então, quando a gente dá o caminho da venda, eu ainda uso palavras mais fáceis, que é para o meu time entender. É o caminho da venda. Então, quando eu dou o produto,
o caminho da venda através dos indicadores de performance e o acompanhamento disso com pequenas comemorações, porque todo dia a gente tem que comemorar. Você vendeu, você tem que comemorar na hora. É uma delícia a gente comemorar aquilo que a gente conseguiu. Que seja a venda desse copo hoje. Eu vendi, é uma comemoração. Então, essas pequenas comemorações fazem com que o time fique mais engajado e queira cada vez se desafiar, mostrar uma performance maior e, consequentemente, seja qual for a meta, a gente consegue alcançar. Ótimo. Eu fiz essa pergunta porque dentro do nosso negócio, muitas vezes, né, a gente erra nesse quesito meta. Porque ou dá uma meta muito alta e aí o nosso consultor não consegue alcançar. Ou quando ele vê que na metade do mês já não alcançou 50%, ele pensa, não vou mais conseguir, e aí já desiste, né? Ou o contrário também, a meta é muito fácil, aí ele já alcança nos primeiros dias do mês e depois ele relaxa. Relaxa, opa, agora já consegui, e agora já vai tudo mais devagar e não aumenta a produtividade. Então é muito importante acertar a mão nisso e entender junto com os dados do teu negócio, né, o que foi feito no ano, mês anterior. Isso. Ano anterior, mês anterior, a gente leva em consideração várias coisas. Só que os cenários dos períodos, eles mudam também. Às vezes a gente tem um cenário desse ano, agosto desse ano, tem uma informação diferente de agosto do ano passado. Eu gosto muito de usar a frase de recalcular a rota. Porque no começo do mês, você monta uma meta com pedido, ticket médio, toda aquela história que você vai fazer. No caso de seguros, você monta os indicadores de seguros. Só que as variáveis incontroláveis, elas vêm, que é aquilo que não está na nossa mão. De repente aconteceu alguma coisa na mídia, alguma coisa que mexeu com a economia, e as pessoas param de comprar, retém um pouco o consumo, e aí qual é o recálculo da rota? Eu acho que isso é muito importante também, a gente poder dar o caminho quando, igual o GPS, errei a rua, o que eu faço para recalcular aquilo e chegar até o meu destino? Então a gente recalcular essa rota, dividindo a meta de novo por dia, fazendo novas ações, de repente comerciais que possam fazer com que o cliente se sinta mais seguro ou que o cliente veja uma vantagem comercial e queira adquirir. Então não é só a gente fazer a meta lá no começo do mês, sendo ela desafiadora ou não. Se ela não der certo, porque vendas é muito isso, né? Se ela não der certo, é recalcular a rota, porque senão realmente o time de vendas, Antônio, quando ele vê que ele não vai alcançar, ele já joga a toalha. Deixa pra lá, não vou conseguir, deixa pro próximo mês. E qualquer venda conta. Então a gente precisa fazer esse recálculo, tá sempre junto com o time, para que a gente possa chegar até o objetivo de uma forma leve, sem que seja um fardo pesado ou que seja muito estressante para o time de vendas que está de frente com o cliente. Ótimo, e acompanhando sempre, né? Sempre. Porque o líder que acompanha, o gestor de vendas que acompanha a sua equipe, ele consegue também sentir tudo que está acontecendo ali, o que pode ser ajustado, o que pode ser melhorado e quando que precisa recalcular essa rota também, né? Exato. E falando em desempenho, quais são os indicadores que você usa para medir o desempenho da tua equipe aí no dia a dia da operação? Tá. Você nem falou, né? Pode ficar à vontade de falar um pouquinho com o que você atua, qual a empresa que você trabalha, para quem está nos ouvindo conhecer um pouquinho mais aí da Michelle. Tá, hoje eu trabalho na Polishop, né? Hoje eu atuo como diretora de operações e vendas, cuido de todas as lojas físicas do Brasil, da Polishop, os times de vendas, adoro. Eu sou uma diretora que não fica no escritório, tá, Antônio? Eu fico 2 vezes por semana no escritório e eu gosto de ficar em loja porque eu gosto de ver, exatamente por conta dos indicadores de performance, eu gosto de ir lá, né, em campo para acompanhar, conversar com o vendedor, às vezes até com o cliente, porque não adianta também a gente montar, né, quem tá aí e de repente monta um plano, né, para fazer a venda do seguro ou para fazer a venda de um produto e aí você espera que ele dê certo sem você estar em campo para ver. Então eu vou à loja, eu falo com o gerente, eu falo com o cliente, eu falo com o vendedor, porque eu só consigo dar essa estratégia do recálculo da rota se eu estiver olhando com os meus olhos ali também e não só ouvindo, né, o que o time tem para dizer, mas sentindo na pele aquilo que eles de fato passam lá na ponta e que eu volte com a estratégia correta. E sobre os indicadores de performance, eu falo que a base da venda está, no meu caso aqui eu chamo de pedidos, que são o número de tickets que eu passo no caixa, né? Mas no caso de qualquer outro segmento é a conversão, quanto que eu consigo converter do meu atendimento em vendas e o valor do meu ticket médio, né? Então, quanto mais de seguros eu coloco numa nota, né? Lá eu vou vender
o seguro do carro, o seguro saúde, o seguro, quanto mais de seguros eu colocar, isso no meu caso de produtos, quanto mais produtos eu colocar na nota do cliente. Mas isso não é uma coisa forçada. Como eu disse lá no início, a gente faz uma jornada. Então, lá naquela escuta, eu consigo ver qual é a real necessidade do cliente e oferecer uma gama de produtos corretos para ele, sem que ele sinta que aquilo está sendo empurrado ou que o vendedor só está ali para vender. Tem cliente que fala isso, você é vendedor. Quando a gente aborda corretamente lá no início, você não escuta isso, o cliente entende que você está dando a melhor solução. Então, para mim, a base da venda é pedido, que é a conversão, e ticket médio. Todo o resto, que daí é peças, né, número de produtos por nota, produto foco, que aqui a gente trabalha muito, que a gente separa 20 produtos nossos, representam 80% do nosso faturamento. Isso é uma coisa muito importante. A gente precisa ver em qualquer segmento, produto ou serviço, qual que é a tua curva A, qual é aquele que te traz mais resultado, para que você possa treinar teu time e você possa trabalhar melhor os argumentos e formas, inclusive de material de marketing e tudo mais, para vender aquilo, porque é a tua maior receita. Então eu tenho produto foco, tenho PA, tenho seguros também, mas eu sempre falo, é o cliente que entra na loja, eu consigo converter e o quanto a mais eu vendo para esse cliente. E eu vou nessa linguagem bem simples mesmo, venda mais para o cliente que entra. Como eu vendo mais para o cliente que entra? Ouvindo a história dele e oferecendo uma sequência de produtos corretos, onde ele se sinta satisfeito e eu consiga ter o melhor desempenho dentro desse ticket de venda. Ótimo. E Michele, esse acompanhamento você faz diariamente, você faz semanalmente? Como que funciona isso? Eu faço por minuto. Ótimo. Eu tenho no celular um aplicativo de vendas que eu olho e passo a parcial para o time também, né? Eu tenho meu time de regionais, mas como eu gosto muito de estar próximo ao time, eu tenho um grupo com os meus regionais, mas eu também tenho um grupo com a equipe de lojas, onde eu dou uma provocadinha ali no dia, mas é claro que de manhã eu tenho um sistema, né, de gestão, né, que é o Poly BI, e eu consigo olhar dia anterior, semana anterior, ano anterior, porque entre esses indicadores de performance eu também preciso crescer A-1, né? Eu falo que a empresa nasce para dar lucro, né? Todas as empresas nascem para dar lucro. Então eu preciso olhar as lojas que estão crescendo, eu defino visitas até para os regionais e até a minha visita mesmo nas lojas que não estão performando, no produto que não está performando, então eu tenho uma concentração um pouco maior e aí junto com a área comercial aqui né, o pessoal de compras, a gente não está performando um produto importante, então vamos criar uma ação para vender aquele produto melhor, vamos provocar o marketing para poder comunicar esse produto melhor. Então é uma sincronização, na verdade a gente não faz nada sozinho, é um time, né? Compras com comercial, com marketing e a equipe de operação que executa tudo isso. Então, através desses indicadores, a gente cria toda essa estratégia para chegar lá na loja, eles executarem e fazerem a venda acontecer. Mas eu olho indicadores o tempo todo, sem dados é impossível você gerenciar. Adorei a Michele falando de um em um dia, de uma semana, de minuto a minuto. Eu brinco com os meus colegas corretores, Michele, porque eles não acompanham os resultados, não acompanham as métricas. É muito raro eu conversar com algum colega, tive, né, já treinei mais de 20 mil colegas corretores aí no mercado de seguros e raríssimas foram as vezes que eu entrei numa mentoria, fiz a pergunta e o mentorado respondeu, eu tenho os indicadores de desempenho, eu acompanho, eu divido a minha meta, semestral, em trimestral, em mensal, em semanal, todos os dias eu olho, se eu não alcanço eu recalculo e crio ação. É difícil e muito raro. Mesmo, Antônia. Verdade. Então, o que acontece? Acontece aquilo que já dizia o Pequeno Príncipe, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá bom. Exato. E aí, quem não tem metas tá à deriva, né? Porque quando a gente fala em vendas, e eu também, né, durante muitos anos estive à frente da corretora e na área de vendas, e a gente até comentou hoje mais cedo, conversando sobre essa questão do atingimento das metas no final do mês. Eu atingi as minhas metas ali entre dia 15 e dia 20. Porque depois disso eu queria superar a minha meta. Sim. Então eu não queria ficar naquele sufoco. E então se chegava ali no dia 15, 20 e eu via que, opa, como assim? Eu ainda não alcancei? Mas eu pegava o telefone e começava a ligar para todo mundo, para agendar reunião, para vender, para fazer abordagem.
E se eu não tivesse meta, o que ia acontecer? Eu não ia saber se estava ruim ou se estava bom. Exato. Então, chegou no dia 15, se eu vendi 10 tá bom, se eu vendi 15 tá bom, se eu vendi 20 tá bom. Então, o que me fazia vender muito mais é eu sempre ter, além da meta da empresa, a minha meta pessoal. Então, metas é imprescindível, é importante. Profissional de vendas que não tem metas, com absoluta certeza não vai crescer, não vai se desenvolver e não vai alcançar o seu máximo potencial. Perfeito. Importantíssimo. E uma mesmo. coisa também, né, para quem está nos assistindo, às vezes as pessoas acham, poxa, a Michelle falou ali de um BI e acha que é um negócio fora do comum e tal. Você consegue fazer seu acompanhamento numa planilha de Excel. Você não precisa você pode fazer até no caderno. Você não precisa ter exatamente, claro que depois que a gente pega o gosto por números, a gente vai querendo cada vez mais, mas você pode fazer o seu acompanhamento ali numa planilha de Excel, mas é muito importante, ele é o teu guia, na verdade. Se você não acompanhar a sua meta, você não sabe se você está bem, se você está mal, se você está crescendo, qual o lucro que você está dando, e você também não sabe o quanto você pode se desafiar. Olha que importante você falou, você já batia a tua meta até o dia 20 e depois você se desafiava para superar, e isso é uma delícia quando a gente está vendendo, só que para que isso aconteça, você tem que ter o teu controle. Eu não consigo imaginar uma venda sem controle de metas e sem o controle dos dados aí do produto que a gente vende. É impossível a gente crescer. Até porque não sabe, no ano seguinte você não sabe nem o quanto histórico, que você precisa melhorar para crescer. Aí os colegas corretores entravam na minha mentoria e eles respondiam assim no formulário: eu quero crescer. Mas crescer quanto? É 20%? É 30%? Em cima do quê? Quanto que você vendeu no piso? Não sei. Exato. Na própria franqueadora, nós temos o nosso formulário para entrevista, para realmente analisar se esse franqueado faz sentido estar na nossa operação. E muitos, quando a gente pergunta, e qual foi o teu faturamento no ano passado? Preciso ver. Como assim que não sabe o faturamento de todo um ano anterior? Como que não sabe? Então isso ficou muito forte, por isso que hoje a gente treina muitos nossos franqueados nesse sentido também, porque a gente sabe que quando tem uma meta e quando sabe os números, sabe quanto que precisa crescer, tem o percentual, né, consegue de fato crescer, porque sabe o quanto tinha e o quanto quer ter, então isso é muito importante. Você sabe que eu fiz um treinamento uma vez com um time, né, eu gosto de dar temas para os treinamentos porque eles ficam mais divertidos. E eu dei uma garrafinha com um mapinha dentro, igual se usava lá no passado, que desde os tempos primórdios você precisava ter um mapa para você chegar de um lugar até o outro. Uhum. E os indicadores de performance e o controle dessa venda através de um Excel, de um BI, ele é esse mapa. Você não consegue chegar na meta se você não tiver essas análises do que você precisa crescer, do que precisa recalcular. Aqui eu olho todos os dias, todo minuto, mas o report, né, que os regionais passam pra gente aqui no grupo de diretoria é semanal. Então ele precisa crescer de uma semana para outra. Ele precisa rampar essa curva. Claro, a gente sabe que a primeira semana é melhor, porque tem dinheiro novo na praça, as pessoas recebem virada de cartão, então é melhor. A segunda é uma semana que a gente precisa ficar um pouco mais atento, a terceira entra outro dinheiro, e até te falei isso há pouco tempo, que a última semana para nós é a mais desafiadora. Só que se eu não tiver isso traçado e mapeado através dos relatórios, né, que seja a planilha que eu te falei do Excel, eu nem consigo agir. Então, quem não tem que passar até a partir de hoje, né, Antônia? Porque isso muda muito a história. Fica a dica, super dica aí. E Michelle, me conta, quais são as estratégias ou a principal estratégia que você usa hoje para manter a motivação da tua equipe no longo prazo, que é uma das coisas mais difíceis, né? Manter uma equipe motivada. A gente começou falando sobre metas claras. Quando tem metas claras, definidas, e tem o produto adequado para o time vender, no caso de seguros tem ali um produto estruturado, você tem argumentos para tratar com o cliente, o seguro funciona depois que realmente o cliente precisa, então você consegue contar isso melhor para o cliente. E no caso de produtos, o cliente vê o benefício, você consegue, o vendedor passa a acreditar nisso. Então, acreditar no produto que você vende é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, a gente tem que conhecer o produto, tem que conhecer muito bem. Eu não posso sair para vender um produto sem eu conhecer todos os benefícios daquele produto, porque isso me faz acreditar. Então, fazer a equipe acreditar, fazer a equipe ter ganhos com isso, porque ele precisa vender e de fato ver ganhos. Eu sempre falo assim, se eu conseguir fazer um vendedor de uma loja ganhar mais dinheiro vendendo aquele produto, ele mesmo vai contar para os demais e aí
a vida vai seguir. Então, eu preciso fazer o meu time acreditar no produto, ganhar dinheiro, ter reconhecimento o tempo todo, ter treinamento, porque a mesa que você senta, se também você não aprende nada, você começa a acreditar que aquele lugar não é para você. Se você só ensina e não aprende, ou sabe mais que todo mundo que está na mesa, então você também começa a se desmotivar. Então, por isso que existe o network, a gente precisa conversar com outras pessoas do mesmo ramo, do mesmo segmento, que é para a gente aprendendo coisas também. E, sobretudo, acho que um plano de carreira estruturado também, porque as pessoas esperam muito isso. Isso aí não é novidade para ninguém, a gente lê em matérias de RH, em congressos de RH, o primeiro lugar para se manter pessoas motivadas, engajadas por muito tempo, não é o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. As pessoas querem reconhecimento, as pessoas querem aprendizado e querem crescer. Eu falei que quando eu era operadora de caixa, que eu tinha 19 anos, eu já me via como diretora. Então, o dinheiro foi só uma consequência. O que eu queria era chegar até aqui. Então, essa jornada é o que faz, essa jornada bem estruturada é o que faz a gente manter um time por longa data, engajado, muito tempo numa empresa e feliz, que é o mais importante. Ótimo, porque acredito também, né, concordo em gênero, número e grau, porque isso é do ser humano também, né? É nosso de estar aqui e querer chegar aqui e ter uma perspectiva para isso. Porque se você não tem essa perspectiva, as coisas passam a não ter sentido. Inclusive, exato. Michele, até foge um pouco desse nosso assunto aqui, mas ontem eu estava em um evento da Carol Pfeiffer, que é do Shark Tank, né? E estava presente o Fabrício Oliveira, que é o ex-prefeito de Balneário Camboriú. Sim. E Balneário Camboriú, né? Cidade maravilhosa. Morei lá os últimos 2 anos antes de vir para cá. E aí ele comentou algo que eu nunca esperava, assim, nem imaginava. O Fabrício contou que existia uma estatística quando ele assumiu a prefeitura de Balneário Camboriú, que era a cidade com o maior número de suicídios do Brasil. Olha! Aí você diz assim, mas como? Isso é uma cidade maravilhosa, linda, um paraíso. Mas por quê? Porque lá existe uma população flutuante gigantesca, né? O Brasil inteiro, né, quer ter uma qualidade de vida melhor, vai para Santa Catarina, vai para Balneário Camboriú. Mas essa população, ela sendo flutuante, as pessoas não conseguem criar relações, né? E quando não tem essas relações, as pessoas começam a ficar mais tristes, ou seja, perdem a perspectiva de vida. Ou seja, eu não tenho mais amigos, eu não tenho os meus parentes perto, eu não tenho uma possibilidade de crescimento, eu tô aqui, é tudo lindo, mas eu não tenho uma perspectiva. E isso faz com que as pessoas desanimem, e a mesma coisa acontece na nossa vida profissional. Quando o nosso colaborador, né, ou você aí do outro lado, enquanto colaborador também, não consegue enxergar um futuro, uma perspectiva, você acaba desistindo ou indo para um lugar onde você encontre isso. Então é muito importante que a gente, na qualidade de gestores, consiga ter isso muito bem claro dentro da nossa estrutura organizacional para proporcionar isso para as pessoas que estão conosco. Porque quando elas enxergarem que elas podem sair do ponto A e ir lá para o ponto Z, elas vão ficar com a gente por um longo período de tempo, e o contrário também existe. Quando não se enxerga isso, facilmente ela vai receber uma proposta e vai para outro lugar, vai embora. E é isso mesmo, Antônia. E assim, a gente, parece clichê essa frase, mas para quem é líder, né, quem está aí nos assistindo é líder, nós precisamos ser uma liderança exemplar, uma liderança inspiradora. As pessoas olham muito para nós, eu falo muito para os gerentes de loja e para os gerentes regionais. Nós somos olhados para quem está acima da gente, pelo cliente e pelos nossos pares e por quem está abaixo, principalmente quem é líder também. A gente está sendo assistido o tempo todo, as pessoas estão vendo o jeito que a gente se veste, eles estão vendo o jeito que a gente se comporta. E aí, como que a gente tá? Conta aí pra gente, fala. O jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente gesticula. E é engraçado isso, que as pessoas passam a nos imitar. De repente você usa um anel, quando você vai lá, você vê que a pessoa te admira, tá usando um anelzinho parecido. Então, essa liderança inspiradora, essa liderança exemplar também faz, porque ninguém segue quem não tem sucesso. Não é verdade, Antônia? Então, as pessoas não trabalham para marcas, tá? Trabalham para outras pessoas. Elas trabalham para outras pessoas, elas não trabalham para a marca que está ali, para o logo que está ali, elas trabalham para você. Então, os seus liderados vão trabalhar para a Antônia, os meus liderados vão trabalhar para a Michele. É assim que funciona. Tanto que às vezes você, eu vou para uma outra empresa, tem um monte de gente que te liga e fala, quero com você, porque elas trabalham para você. Então, nós precisamos ser líderes inspiradores, líderes que façam as pessoas sair do estado atual para o estado desejado, e eles de fato vejam que isso acontece, para que a gente então consiga
permanecer com muito tempo com essa equipe, fazendo gerar resultados e, como eu disse, feliz, porque a gente feliz produz mais, né? Verdade. E falando em inspiração, Michele, me conta uma coisa, como que você inspira a tua equipe naqueles momentos assim, do incêndio, tem que apagar incêndio, teve queda de venda, né, a produtividade diminuiu, como que você inspira a tua equipe nesses momentos de dificuldade? Eu falei aqui um pouco também sobre o estar junto, né, é muito fácil quando você está dentro do escritório, no ar-condicionado, todo mundo feliz, dizendo, vai e faça, precisa fazer isso, cobrando aquilo. Então, por isso que eu falei que eu sou uma líder que está 2 dias no escritório. Obviamente, a gente precisa mesclar isso entre a estratégia, mas depois, quando eu vejo que está muito desafiador, eu vou junto. E não existe coisa melhor do que a gente ir lá na ponta, saber o que está acontecendo e voltar e falar com propriedade para o time. Então, eu faço por amostragem, né? A gente tem um grupo de lojas, eu não consigo visitar todas as lojas numa semana. Mas se eu visitar 3, 4 lojas, eu já consigo saber o que está acontecendo no Brasil. E quando eu volto, eu faço uma reunião com o time, com propriedade naquilo que eu estou falando. Porque o que acontece aqui... O que acontece aqui em São Paulo acontece em Camboriú, acontece no Nordeste, acontece no Norte. Então, e eu consigo traduzir isso para eles. Olha, eu vivi junto com você. Eu tô aqui. Nós vamos mudar esses jogos juntos. Pega na mão. Porque nem sempre a gente tem que só cobrar. Tem uma hora que a gente tem que chegar e falar, eu tô com vocês. Eu sei qual é a questão, eu sei qual que é a dificuldade, o desafio, nós vamos recalcular essa rota juntos e eu tô com vocês. E a semana que vem eu volto nessa reunião para parabenizar a nossa vitória. Eu acho que o todo, o senso de pertencimento da causa, nós estamos juntos por essa causa. A Michele, que é a líder maior desse time, tá junto, tá com a gente. Eu acho que isso faz todo o sentido para mudar qualquer resultado e as pessoas sentirem essa proximidade. Você acabou de falar de relacionamento e eu gosto muito de me relacionar com gente. Então, quando você estreita, né, quem é líder estreita, claro, né, com sabedoria, com discernimento, mas quando você estreita essa relação com o seu liderado nos momentos difíceis, estando junto e fazendo junto, você engaja o time tem esse senso de pertencimento e aí luta por essa causa, né, e faz junto com você. Perfeito, Michele. Você vai falando e eu vou lembrando aqui da minha operação, né? Dos meus negócios. Hoje são 3 empresas, dezenas de colaboradores. E eu lembro que nós tivemos uma reunião com a equipe da franqueadora. Deve ter uns 20 dias mais ou menos, a equipe operacional. E aí eu perguntei para as meninas, fui perguntando na reunião. Fulana, quantas vezes eu falei com você esse ano? Individualmente, né? 5. Aí perguntei pra outra, 6, 7, 4, 3. Fui perguntando. Aí tem a coordenadora, né? Aí eu falei, e você? Quantas vezes eu falei com você? Aliás, pra você eu vou mudar a pergunta. É Bruna o nome dela. Bruna, quantas vezes eu deixei de falar com você esse ano? Nenhuma. Você fala comigo todos os dias, várias vezes ao dia. Então eu mostrei para as outras meninas, né, as outras colaboradoras, que embora eu não estivesse com elas todos os dias, a Bruna fazia esse papel, mas com a Bruna eu estava diariamente, ou seja, eu estava presente com todas elas. De alguma forma. Eu sei tudo o que acontece e todos os dias eu tô ali ajudando a resolver problemas. E isso eu nunca deixei e nunca vou deixar de fazer, porque eu acho que a equipe, ela sente que realmente pertence, né, e que tá junto quando o líder tá junto para resolver o pepino, e não só mandar resolver, delegar, né? E elas se sentem mais seguras com isso. Então eu acredito que seja muito importante e que não há crise que não seja superada e transformada em oportunidade quando você tem um time que realmente ele se sente parte de uma família profissional. Eu digo, não é uma família normal, porque família é família. Agora, existe sim uma família profissional, que é uma família profissional, é um lugar onde todo mundo tem defeitos também, onde tem qualidades, onde tem atritos, mas onde todo mundo tá junto quando precisa. Exato. Isso faz muita diferença. Eu gosto dessa liderança, que é a liderança de perto, e todo mundo gosta. Ninguém gosta de estar num ambiente onde se sente, um ambiente hostilizado, onde você não se sente pertencente. É só a gente pensar, se a gente vai numa festa onde a gente vai numa roda e a gente não tá
não está conseguindo se entrosar, você tende a sair. Se você está num lugar onde o assunto não é um assunto que faz parte do teu cotidiano, você tende a se retrair. Então, sim, a liderança é a mesma coisa. A gente tem que estar o tempo todo junto, falando com a linguagem do time, falando verdades do que acontece de fato na operação, porque a pessoa fala, poxa, a Antônia ela sabe do que ela está falando, ela está com a gente, então vou trabalhar e vou fazer porque nós estamos juntos por essa causa. Então é muito importante estar junto com o seu time também. Exato. E falando em família profissional e família tradicional, que sempre tem problemas, sempre tem os atritos e os conflitos, né? Michele, como que você lida hoje com a tua equipe em relação a conflitos internos? Como que você faz para transformar isso em aprendizado? Existem conflitos internos, imagina, gente é gente, né? Sempre vai ter conflitos. Uma coisa que eu sempre falo pro time é que as pessoas nasceram de culturas diferentes, berços diferentes, famílias diferentes. Então a gente precisa, em primeiro lugar, se respeitar. Cada um tem que respeitar, né, o momento do outro, a fala do outro. Mas eu sou muito justa, sabe, Antônio? Eu falo que para resolver conflitos, a gente sempre tem que ouvir dois lados. Sim. Às vezes até o terceiro, né? Que eu falo que aí é a voz da tua intuição também, do teu feeling, que é para poder ouvir um lado primeiro, ouvir o outro lado e ser justo. Até quando eu vou fazer um desligamento, se houve um feedback adequado e assertivo sobre algum conflito, olha, você não estava correto nessa parte, você também não soube ouvir aquela parte, mas você também está certo nisso e nisso. E quando você dá esse feedback assertivo, até se você precisar fazer um desligamento, ele não tem conflito. A pessoa fala, você já tinha me avisado. Olha, eu não me lembro qual foi o último desligamento que eu tive que fazer em algum momento que alguém tenha hesitado e falado, não sei porque eu estou sendo desligado. Quando eu chegava, a pessoa já falava, eu já sei. Por quê? Não houve a parte de não avisar, não houve a parte do não feedback. Então, os conflitos eles sempre vão existir, porque nós estamos falando de pessoas diferentes. Mas é sempre ouvir os dois lados da história, ser o mais justo possível, sem tomar partido. O líder não toma partido, o líder é imparcial. E, sobretudo, dar muito feedback, porque quando a pessoa tem feedback, ela já sabe onde ela está errando, onde ela está acertando, e fica mais fácil da gente terminar a solução desse conflito. Ótimo, acredito muito nisso também. O feedback norteia, seja uma relação profissional com o pessoal que a gente estava falando antes, né? Se a gente está num relacionamento pessoal, a gente não vai terminar um relacionamento sem dizer pro seu parceiro o que tá incomodando. Exato. Olha, eu não tô me sentindo bem com isso, com aquilo. Hoje em dia tá em alta, né? Quer dizer, eu vi que você curtiu a foto da fulana, eu não gostei. Ai, eu dou muita risada quando vejo isso nas redes sociais. Então, assim, tem que avisar, porque como que você vai simplesmente acabar um relacionamento e dizer não quero mais? Não, a pessoa precisa saber o que ela errou, o que tá acontecendo, e se você realmente gosta dessa pessoa, precisa dar chance pra ela melhorar. E aqui na empresa, nos negócios, é a mesma coisa. O feedback, ele entra exatamente nesse mesmo ponto da nossa vida pessoal. É quando você mostra pro teu colaborador com o que você não está satisfeito, você dá instrumentos, que isso é muito importante também, né? Que são ferramentas para que ele possa melhorar. Porque às vezes é uma pessoa que realmente não tem bagagem profissional, ou a bagagem que você precisa pro teu negócio. E o que você precisa fazer, a gente volta lá pro início, precisa treinar. E o treinar é mostrar como você quer. E aí eu dou um outro exemplo também da vida pessoal, que uma vez cheguei na casa de uma amiga e ela tava reclamando da menina da limpeza que tinha mudado as coisas de lugar. Mudou de novo, porque eu gosto assim, ela sempre tira aqui. Eu falei, qual foi a vez que você chegou pra ela e você disse, Mariazinha, tá vendo essa caneca aqui? Eu não gosto quando você tira daqui e coloca aqui, porque o lugar dela é exatamente nesse lugar. Então, se você não falou, a pessoa não tem uma bola de cristal, ela não vai adivinhar. Se você não falar pro teu colaborador o que ele tá fazendo errado, o que você quer que ele melhore e como que ele vai melhorar, ele não vai saber como fazer. Então, a culpa não é dele, a culpa é sua. E Antônia, você falou que você encontra muito a falta de acompanhamento de relatórios, né, no teu segmento. Muito. E eu aqui encontro falta de feedback. Porque as pessoas, elas têm medo de se indispor com as outras. Ela acha que se ela for falar, a pessoa não vai gostar. Se eu for dar um feedback para a Antônia não vai gostar, ela vai ficar chateada, então é melhor eu não dar. E aí vai juntando
Um dia a Mariazinha botou a caneca aqui e você não gostou. No outro dia o copo você não gostou. No outro dia ela virou o microfone. Depois, a hora que você vai dar o feedback, você juntou tanta coisa que aí você vai pelo lado emocional, deixa de ser profissional e aí estraga a relação. Então o feedback ele tem que ser dado. Tem vários tipos de feedback, a gente pode fazer um outro podcast só para falar de feedback, mas tem o feedback pontual, que é aquilo que você viu errado ali na hora, se você dá um toque, mas tem o estruturado também, que né, você que é o líder de time, você tem que ter o seu formulário de feedback, ainda que seja num caderno também, para você poder alinhar com o teu liderado. Olha, o que nós conversamos hoje? Ficou alinhado que a gente vai fazer isso, em tal prazo. Voltaremos aqui na nossa próxima conversa para ver se aquilo que a gente deixou alinhado está funcionando. Ninguém está brigando com ninguém, foi alinhado ali, né? E aí a gente tem esse feedback estruturado, até porque se a gente precisar promover, desligar, transferir uma pessoa, a gente tem documentos para isso, porque a nossa memória, a gente esquece das coisas. A conversa que a gente teve há um ano atrás, a gente não vai lembrar, né? E sempre dar feedback pontual, sem guardar isso, né? Sem guardar isso, para depois isso não virar emocional, para eu não suporto mais ver a pessoa, vou dar um feedback. E sempre também, a Antônia falou uma coisa importante aqui, né, que ela pediu esse feedback para o time dela. Quantas vezes eu falei com você? Então não é só a gente dar feedback, às vezes a gente pedir também, tá tudo bem? Porque às vezes a equipe tá olhando pra gente com outros olhos e a gente nem sabe. E a gente também pode melhorar a nossa relação com o time, com a equipe, fazendo melhor, pedindo feedback também. A gente só aprende quando outra pessoa também diz pra gente o que a gente precisa melhorar. Claro, né? Inclusive, não sei se você faz isso também, Michele, mas nas nossas reuniões semanais, toda segunda-feira a gente tem reunião com o nosso time. E toda semana eu pergunto, meninas, tem algo que vocês viram ao longo dessa semana que pode ser melhorado? Uhum. E aí eu vou fazendo isso por setor. E inclusive por atendimento. A gente tem o DigiSaf, que é a central de atendimento ao franqueado, né? Que é via WhatsApp. E aí lá existem, né, muitos assuntos, muitos tipos de perguntas e demandas, né, dos próprios franqueados. E eu vou perguntando para as meninas, o que teve mais de demanda? O que você acha que pode ser melhorado? Tem algo fora do contexto que tenha acontecido? Vocês já tiveram problema essa semana com algum franqueado? Qual foi a situação? Então a gente sempre vai conduzindo, porque não é simplesmente tão somente as coisas operacionais que vão acontecendo ali também, como a gente falou, até aqui tem pessoas. Sim. E pessoas que... Aí teve um caso, até vou abrir aqui. Teve um caso de uma franqueada que foi desrespeitosa com uma das nossas colaboradoras. E isso surgiu em reunião. Por quê? Porque eu perguntei, como que está o atendimento? Como que estão as demandas? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo certo com os franqueados? E ela falou, Antônia, aconteceu isso, agiu de tal forma comigo. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Porque eu sempre digo para elas, Michele, o franqueado é o nosso bem mais precioso. Sim. A gente cuida muito dos franqueados, é uma joia pra gente. Mas os nossos colaboradores são tudo. Exato. Então eu demonstro a importância dos dois lados. Então quando ela me falou isso, eu disse assim, bom, você me falou, nós não concordamos com isso, na próxima reunião com os nossos franqueados a gente vai colocar, obviamente sem expor, Sim. mas a gente vai falar que isso nós não admitimos esse tipo de conduta aqui, porque vocês são muito importantes para nós e vocês estão fazendo o trabalho e não tinha feito nada, não tinha sido nada errado, foi realmente uma conduta por parte, né, da pessoa desrespeitosa e grosseira sem sentido. Não havia um motivo, entendeu? E aí o que eu fiz? Coloquei a coordenadora a participar dessa reunião com os franqueados, onde eu falei sobre isso e falei da importância dos dois lados e que nós não admitimos. Ou seja, ela sentiu, é verdade isso, nós realmente somos importantes dentro dessa operação. Que foi o que eu falei sobre a liderança imparcial, né? Perfeito. Nesse momento, você soube detectar que mesmo o franqueado sendo uma joia, ele também precisa respeitar o colaborador, que é tão importante quanto. Então, quando a gente fica imparcial e consegue ser justo naquela colocação, naquela decisão e na solução, as duas partes conseguem enxergar isso. Provavelmente a franqueada também entendeu que se excedeu um pouco. Pediu desculpas, inclusive. Exato. Olha a importância, mas por quê? E como isso se deu? Porque foi dado voz ao time. Então, entra no que você falou, né? Que é ouvir, escutar também quem tá lá do outro lado. Exato. E mudando agora um pouquinho o assunto, Michele, deixa eu te perguntar.
dentro da tua operação, obviamente, como dentro da minha também, nós encontramos muitos talentos. Claro, as pessoas, aqueles que precisam ser desenvolvidos, que às vezes entram no nível dentro da tua operação e você vai evoluindo com ele, treinando até que ele chegue. E também tem aqueles talentosíssimos que já chegam jogando, brilhando, como a gente fala. E como que você faz hoje para reter esses talentos? Reter os que já estão brilhando. Exato. Eu acho que vai ser um resumo de tudo que a gente disse aqui, mas dando a eles autonomia. Eu acho que quem é muito... Quem é a estrela, e quem é o estrela, ele sempre precisa... Eu falo que a equipe, o time que mais dá trabalho no bom sentido são os alta performance. Por quê? Ele é mais ousado, você tem até que segurar, você não precisa empurrar. Então, quando você dá autonomia de ideias, coloca a tua ideia aqui, e de repente aquela ideia realmente vira um plano, vira um plano de trabalho, vira uma estratégia, a pessoa se sente importante, puxa, fui eu quem dei essa ideia aqui e ela está em prática produzindo resultados. Então, eu gosto de fazer a pessoa participar, né? Os grandes talentos, eles participarem. Talvez eles queiram um cargo acima, eles querem uma posição melhor, mas naquele momento eu não tenho a oportunidade, mas eu permito que ele seja sem ser, que ele participe de algumas decisões até que de fato surja uma oportunidade para que ele possa evoluir. Eu gosto de deixar o time participar junto, ajudar nas decisões. Eu falo que tem uma questão de engajamento, falo muito a palavra engajar porque eu trouxe até uma comparação. Quer ver pessoa mais engajada do que torcedor de futebol? Verdade. Nossa, o time é rebaixado, tá chovendo, ele põe a camisa, vai pro estádio, grita, sobe lá no aramado lá, grita pelo time, porque ele acredita o quê? Que o time dele vai subir, que vai fazer gol, que vai crescer, ele acredita, grita, né, sofre e se emociona quando faz. Então, por quê? Porque ele compra aquela causa. Então, é isso que eu falo. Pro nosso time, a gente tem que contar a história toda. Eu sempre gosto de contar nos detalhes pro meu time. Esse número que a gente precisa por conta desse motivo para chegar neste lugar. Porque aí, quando você tem o grande talento estrela, ele fica o jogador de futebol. Eu vou com você. Ele tá ali pelaquela causa. E aí, quando você deixa ele participar... Olha, participa nessa decisão, olha, tem um pontinho da sua decisão ou da sua ideia aqui, ele compra aquilo e aí ele vai, e aí, claro, né, quando chegar o momento dele, ele já vai subir, né, ele vai sair da terceira divisão e vai subir. Então é isso, eu acho que é participar junto e fazer com que ele tenha amor, garra e dedicação pela causa da companhia ou a causa da empresa ou a meta. E complementando um pouco, né, Michelle, eu acredito muito também em desafios. Eu sou vendedora também, né, acho que desde que eu nasci, assim, me conheço por gente, então eu sei o quanto é importante na minha jornada eu ser desafiada. Então, quer dizer, eu tenho uma produção X e aí o meu líder, meu diretor, meu sócio, enfim, chega pra mim e diz assim, olha, se você dobrar essa meta aí que você tem, você vai ganhar tal coisa, você vai ter tal coisa, você vai alcançar tal nível, a gente vai fazer um congresso, a gente vai, enfim, né? Então, assim, isso me motiva demais. Eu sei que isso motiva muitos profissionais de vendas aí e ajuda também a reter talentos, porque quando você é desafiado constantemente, você tá sempre naquele ritmo, aquela adrenalina, né? Você sabe que eu também fiz um treinamento há pouco tempo, uma reunião com o time, e a gente criou a ideia de colocar o painel dos sonhos na loja. Porque a gente tem sonhos e a gente deixa em casa, funciona muito bem. Vendedor, o que você quer? Eu quero fazer uma faculdade, hoje eu não tenho dinheiro, então bota lá a faculdade que você quer fazer, a gente bota a foto. O que você quer? Eu quero ter um carro. Qual carro você quer ter? Então vamos lá botar a foto do seu carro. Onde a gente passa a maior parte do nosso tempo? Trabalhando. E aí, às vezes, você tem seu sonho, mas ele tá lá na sua casa, você olha... Eu fico em casa, acho que 6 horas por dia, só pra dormir, e volto, né? Então, a gente não olha. Então, lá na loja tem o quadro, né, de avisos, e aí a gente coloca ali o nome do vendedor e o sonho dele. Então, ele passa por ali todos os dias, a gente dá aquele desafio, obviamente que se a meta for maior e for atingida, ele vai ganhar mais dinheiro, e aí ele lembra do sonho dele todo dia, ele sabe por que ele acordou, e cada vez que ele passa para pegar um produto no estoque e ver o quadro dele com a foto, dando uma escola melhor para o filho, comprando um carro, uma faculdade, uma moto, uma viagem. Tem gente que tem sonho de viajar e aí ele fala, é por isso que eu tô aqui. Então, esse desafio é muito importante, mas a gente lembrar todo dia, é por esse motivo que você acorda, é por esse motivo que você tá aqui. Porque daí a gente também vai no emocional da pessoa e faz ela lembrar o porquê que ela trabalha, o porquê que existe, para ficar mais leve, né?
Antônia. Então, com certeza, faz todo sentido. Eu tenho o meu, tá? Que é o quadro também. da vida extraordinária. Tá lá, maravilhoso. Não trouxe pro trabalho ainda. Vou pensar nessa e trazer também. E é muito legal porque quando a gente tem esse quadro, ele é exatamente como os indicadores de performance. Se tá bem definidas as metas que você tem pra tua vida, é uma delícia a gente dando check. Aqui consegui. E criando novas, porque nunca acaba as metas, né? Verdade. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você que eu já fiz lá no início, mas eu perguntei lá no início sobre as características que você acreditava de um profissional, né? De sucesso na área de vendas. Agora eu quero perguntar para você quais as características que você acredita que um gestor de equipe de vendas precisa ter. Olha, primeira coisa é gostar de gente, porque parece óbvio, mas não é. Tem gente que quer ser líder por conta do dinheiro, por conta da posição, e muita gente acha que eu vou ser líder agora, eu vou mandar as pessoas obedecerem. Não. Então, o líder tem que ser gostar de gente e gostar de servir. Nós estamos para servir, né? Eu falo que o líder, ele tá para facilitar a vida do seu liderado. Eu tô aqui só para solucionar problemas. Que delícia que é resolver problemas. Tem que gostar de resolver problemas, né? Eu adoro que tem um problema para eu resolver, porque eu falo que bom que eu existo e que bom que tem um problema para eu solucionar. Então gostar de gente, gostar de solucionar problemas e adorar servir, porque nós vamos servir tanto o nosso liderado, quanto o nosso cliente, quanto o processo da empresa. A gente vai servir os 3 P's, que são pessoas, a gente vai servir a forma de vender o nosso produto e a gente também vai servir os processos para aquilo acontecer. Quando a gente se põe nessa posição de que eu estou aqui para facilitar a vida do meu liderado, a vida do meu cliente, a forma de vender o meu produto, com certeza eu vou ser um líder de sucesso. Vou ter que concordar de novo, eu não tenho como discordar, né? Michele, ontem ainda, eu tava olhando aquele explorar do Instagram, né? Que você fica ali rodando e aparece alguma coisa interessante, você para. E aí eu vi uma chamada bem impactante, assim, sobre liderança. E era de um CEO importantíssimo, de uma empresa multinacional, e aí ele falava que tudo que a gente aprendeu até aqui não fazia sentido. Que as pessoas não estão em primeiro lugar dentro de uma empresa. Não, que somente as pessoas certas. Aí eu falei, caramba, não é possível que tudo que eu aprendi até aqui tá errado. Aí eu comecei a olhar os comentários, né? Porque eu tinha certeza que não, mas eu queria ali ver outras pessoas. E as pessoas comentando que realmente é uma loucura o que ele tá falando, né? Porque desde dos primórdios da nossa existência, o próprio maior líder de todos, Jesus, já pregou isso, né? Que é o servir. Então, se você não serve as pessoas, se você não acredita nas pessoas, então você realmente não está preparado para ser líder. Exatamente. Importantíssimo servir. E tá junto, né? Você falou sobre a liderança do primeiro líder, né, mais importante, que foi Jesus. Ele estava sempre no meio das pessoas. Ele não estava num palácio liderando de longe. Ele estava com as pessoas no sol, na chuva, junto, executando junto e servindo pessoas. É isso aí. Exato. E para finalizar, nem doeu, né? Eu sempre pergunto, não doeu, né? Não doeu. Vocês viram? Nossa, boazinha. Para finalizar, Michele, eu quero te fazer uma pergunta. A gente sabe o quanto tudo tem evoluído, né? E o quanto depois da pandemia as coisas aceleraram. Sim. Ou seja, o que nós teríamos aí de evolução na própria tecnologia, né, talvez para os próximos 20 anos, nós tivemos aqui uma aceleração e a gente está vivendo isso hoje, né? Foram 20 anos em 2. E como que você vê, né? Quais mudanças você acredita que vão ser necessárias aí na forma de vender nos próximos anos? Boa pergunta. Isso é uma coisa que eu vivo muito também, porque a pandemia, ela fez essa mudança, né, de comportamento que deveria durar 2 décadas em um curto espaço de tempo. E nesse período teve gente que já se aperfeiçoou, se reinventou para esse momento, e tem ainda vendedores que não conseguiram fazer isso. Quando eu falo vendedores, eu falo que eu sou vendedora, tá? Não importa o cargo que a gente tem, a gente é de vendas, mas hoje eu percebo que tem vendedores que ainda ficam com a mão para trás na porta da loja esperando o cliente passar e falar, me dá, oi, tudo bem, eu quero levar esse. Isso não acontece mais, né? Hoje existem vários canais de vendas, o cliente pode escolher onde ele quer comprar. Normalmente ele olha primeiro para a internet, ele pesquisa para depois ele chegar até um canal físico. Eu acho que o vendedor hoje tem que ser híbrido, né? Se ele não
não se adaptar a esse novo modelo de que ele não é mais só um vendedor presencial, mas que ele tem que estar de olho nas ferramentas de CRM, falar com o cliente através de ferramentas de CRM, do WhatsApp, das redes sociais. Quando a gente está parado, um pouquinho de tempo que a gente tenha para tomar um cafezinho, onde a gente entra? Celular. E aonde? Instagram, rede social, LinkedIn. Se você não conseguir encontrar teu cliente ali também, aonde está todo mundo ao mesmo tempo, e você achar que isso é só uma ferramenta de entretenimento e não conseguir enxergar negócio ali, você vai ficar para trás. Então, hoje a gente tem inteligência artificial que também está vindo com força total e a gente pode falar com o nosso cliente usando a inteligência artificial. Então, ferramentas de CRM, inteligência artificial, usar as redes sociais a nosso favor para poder vender mais, WhatsApp usar a nosso favor para a gente vender mais. Se a gente juntar isso tudo e saber que o mesmo cliente vai estar em todos os lugares e a gente juntar isso, a gente vai estar perdendo. A minha mãe, ela tem mais de 70 anos e a minha mãe vive no Instagram comprando coisinhas. Então, olha que não tem mais idade. Então, é isso. A gente tem que buscar o cliente onde ele estiver, deixar com que ele descubra onde ele quer comprar, mas que a gente tenha conhecimento. E hoje, eu até ia falar isso quando a gente fala sobre busca de conteúdo, às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. O vendedor é muito isso, né? Eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Onde eu vou estudar? Tem tanto conteúdo bom na internet, gratuito, Nossa, que a gente pode usar para aperfeiçoar como vender pela internet, como a gente abordar um cliente pelo Instagram, mudar a bio ali do Instagram, que tem gente que também não muda, para que quando o cliente entre ali na tua página, vá direto para o WhatsApp e você consiga conversar com o cliente. Se você ficar esperando só receber um telefonema, ou que você vá ligar para um cliente e ele já vai fechar o negócio, você já ficou para trás. A gente tem que usar vários canais digitais para que a gente consiga alcançar e chegar no nosso cliente aonde ele estiver. perfeito. E lembrando, né? Que não é visto, não é vendido. Exato. Então, se você não está aparecendo, não está nas redes sociais aparecendo para o teu cliente, ele não vai comprar de você, ele vai comprar do concorrente. Então, comece de uma vez por todas a usar esses canais, e não só esse, como tudo que toda a tecnologia que tem aí à nossa disposição, e muitas vezes gratuita, então não é desculpa, tá? E Michele, muito obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com você, assim, vendas, né? Uma coisa que eu amo, e ainda vindo de alguém com tanto conteúdo, com tanta propriedade no que faz, ajudou e contribuiu muito, não só aqui pra minha jornada, quanto pra todo mundo que tá aí nos assistindo e ouvindo. Foi uma delícia estar aqui com você à tarde, uma delícia falar aí também com o teu público. Eu acho que vendas a gente fala de vendas até com brilho nos olhos, né? Verdade. Então, que a gente consiga traduzir tudo isso em resultados e que todo mundo aí tenha sucesso aí nas suas vendas. Muito obrigada. E volte sempre, tá? Vamos brindar aqui. Vamos! Tchim, tchim.